Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 34, versículos de 1 a 10. Tem como projetar? Beleza. Salmo 34, de 1 a 10. Iremos falar sobre esse tema tão maravilhoso, que é o louvor ao nosso Deus. E Salmo é um salmo muito bom para nos ensinar acerca desse tema tão importante. Vamos ler juntos, sentados, os irmãos se encontram, mais reverentes. Eu leio um, os irmãos leem o outro, até o versículo 10. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Engrandeçam ao Senhor comigo, juntos exultemos o seu nome. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Temam ao Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Pai Santo, nossa gratidão pela Tua palavra, que ela faça morada em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Salmo 34, eu sei que o livro dos Salmos, em geral, o povo de Deus sempre tem alguns salmos de preferência, alguns gostam do Salmo 23, alguns gostam do Salmo 121, aquele que cairão 30 mil ao seu lado, 50 milhões à direita, você não vai ser abalado. Cada um tem um salmo, né, que gosta, mas o Salmo 34, ele com certeza, independente do seu gosto, ele é um dos mais belos hinos de louvor e gratidão. Ele é escrito por um homem de Deus, como Davi vai se auto-intitular, esse pobre, no sentido de necessitado, que entende que precisa de Deus, foi escrito por Davi, o rei Davi. E é interessante que esse salmo, ele é um acróstico, ou seja, são 22 versículos, cada versículo começando com uma letra do alfabeto hebraico. Então o salmo tem estilo, o salmo tem teologia, o salmo tem beleza, o salmo tem a musicalidade, é um salmo completo. Obviamente inspirado por Deus, para construir um negócio desse, né? É inspirado pelo Senhor. E o propósito de ser esse acróstico, de cada versículo começar no hebraico, tá? No português não vai estar. No hebraico, o objetivo de começar cada versículo com uma letra do alfabeto hebraico é para justamente memorizar, para facilitar a memorização do salmo e também para fins litúrgicos. E esse salmo, ele vai ser dividido em duas partes. Nós vamos focar aqui esta noite, a primeira parte, que é o salmo de 1 a 10, o versículo de 1 a 10, que é a parte do louvor, do agradecimento, da exaltação, e dos versículos 11 ao 22, é uma espécie de um sermão, onde ele vai falar instruções para o povo de Deus. E é interessante que esse salmo ele tem um contexto. Qual foi o contexto do salmista de Davi, quando ele escreveu esse salmo?
ele estava, meus irmãos, fugindo de Saul. Os irmãos vão lembrar que antes de Davi ser rei, ele foi duramente, pastor Zilton, perseguido pelo rei Saul, primeiro rei de Israel unificado. Depois Saul, tomado de ciúmes, ele então vai perseguir a Davi, a quem Samuel havia ungido como rei. E então, em diversas ocasiões, Davi foge da espada, da lança de Saul. Em determinado momento, ele vai fugir e vai procurar o rei Abimeleque de Gate, também chamado de rei Aques. E então, quando Davi chega no reino de Abimeleque, os oficiais, as pessoas que estavam ali no reino, vão dizer para o rei: esse é Davi, ele veio aqui, mas ele é nosso inimigo, ele está querendo alguma coisa, ele está planejando alguma coisa. Então Davi ouve isso, e Davi então, meus irmãos, fica acuado. E então ele tem uma ideia. Qual é a ideia de Davi para se livrar do rei Abimeleque? Quem é que lembra? Ele se faz de louco. Ele se faz de louco, e ele deixa a baba cair pela barba, e aí fica, aí, cara, e diz ainda o texto bíblico, que ele fica riscando as portas, como um louco. Aí o rei diz: oxente, homem, não mata esse homem não, esse aí já era, ele está babando, Aleixo, na barba. E então Davi fica um tempo naquele reino de Abimeleque, se passando por louco, e ele consegue sair em vida. E ele atribui esse feito, não à sua engenhosidade criativa, não à sua capacidade teatral, ele atribui isso ao Senhor. E então, ao invés dele murmurar por conta da dificuldade, observe, ele está fugindo de Saul, ele está em um reino inimigo, está tendo que se passar por louco, tendo que cair a baba na barba, ao invés de ele dizer: onde é que está Deus? Cadê Deus que não me ama? Onde está o Senhor? Era para ele mandar anjos, era para ele não sei o quê. Ao invés de murmurar, ao invés de questionar, ele compôs o Salmo 34. É interessante que a gente muitas vezes murmura, se queixa, mas precisamos olhar os passos de Davi. Transforme sua murmuração em louvor. Então Davi vai transformar esse seu momento em um louvor ao Senhor, e então ele vai construir esse salmo maravilhoso. E então Davi vai dizer: gente, louvem ao Senhor, mas não louve ao Senhor só hoje e amanhã, louvem ao Senhor primeiro em todo o tempo. Olha como vai dizer o salmo: bendirei ao Senhor, quanto? O tempo todo. Ou seja, não é apenas quando as coisas estão bem que nós iremos louvar ao Senhor. Não é só quando a sua conta bancária está positiva, gorda, que você vai louvar ao Senhor. Não é só quando os seus filhos são bonitos, bem corados, está todo mundo encaminhado, que você vai louvar ao Senhor. É preciso que você louve ao Senhor em toda e qualquer circunstância, porque o louvor ao Senhor não pode estar condicionado aos momentos que nós passamos na vida. Por isso que Davi vai dizer: minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos. Qual é o remédio para quem está oprimido de coração? Qual é o remédio para quem está com tristeza no coração? Qual é o remédio para quem está com amargura no coração? Louve. Tem até uma música antiga de uma cantora, não sei se é Estila, Cassiane, Cristina Mel, não sei se é uma dessas aí, Cassiane, você sabe qual é a música, Matos? Isso, está sofrendo, louve, está perdendo, louve. A ideia é essa, Então, minha alma se gloriará no Senhor. Ouça os oprimidos e se alegre, porque quando você vai louvar, você se alegra. Não tem como você louvar triste, ainda que as lágrimas caiam dos seus olhos. Quando você louva, você se alegra. E ele no 3 diz: proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Meus irmãos, louvar ao Senhor o tempo todo
é importante, porque louvar a Deus é expressar a nossa admiração. Louvar a Deus, meus irmãos, é expressar a nossa admiração, é expressar a nossa gratidão, é expressar a nossa adoração a Ele, é reconhecer e declarar quem Deus é. Quando eu louvo ao Senhor, meus irmãos, eu estou, na verdade, lembrando da sua bondade, lembrando do seu poder, lembrando do seu amor, lembrando da sua santidade, lembrando da sua sabedoria. Louvor, meus irmãos, é uma resposta do coração e da mente do cristão. É uma resposta. Resposta ao quê? A um amor que eu entendo que vem de Deus para a minha vida. E pode ser expresso de diversas formas, não só com canções. Mas o louvor, então, meus irmãos, louvar a Deus vai além de elogiar. Porque, veja, a gente usa a palavra louvor para elogio, e ele também é elogio. Às vezes a pessoa faz um trabalho na faculdade. Fulano fez um trabalho louvável. Até tem TCCs, trabalho de conclusão de curso, que alguns fazem. Aí no final a banca diz, olha, fulano apresentou o TCC com louvor. Então louvor tem essa designação de elogio. Né, de você elogiar, olha, falando, o que você fez foi louvável, é elogiado, mas no contexto bíblico, louvar vai além de apenas elogiar, é também, meus irmãos, ou sobretudo atribuir a Deus honra e glória que só Ele merece. Eu posso louvar Pedro, posso louvar Israel por um trabalho que ele fez. O Ministério do Louvor hoje, né? Apesar de estar alto o som, eita. O Ministério do Louvor hoje foi muito bom, foi louvável aí o que vocês fizeram. Eu estou louvando, eu estou dizendo um elogio para eles, mas quando eu coloco para Deus, eu não posso fazer esse louvor com as pessoas, porque eu estou reconhecendo, meus irmãos, a honra e a glória que só a Deus merece. Então, no contexto bíblico, louvor significa declarar e engrandecer o caráter de Deus e as suas obras. Louvor é, portanto, meus irmãos, uma declaração de fé. Por isso que o ímpio não pode louvar ao Senhor, ainda que ele fale palavras de elogios, do tipo, não, de fato Deus é grande, Deus é bom. Mas se isso não vem de um coração contrito, de um coração que reconhece quem Deus é, o que Ele fez por nós na cruz do Calvário, isso não pode ser resposta de oração. Quando louvamos, meus irmãos, nós reconhecemos a majestade de Deus e nos colocamos em uma postura de humildade e gratidão diante dEle. Por isso que ele vai dizer, olha, bendirei o Senhor o tempo todo. Bendizer vai significar adoração, reconhecimento, exaltação, glorificação. Para entendermos isso, lá em Hebreus 13:5, olha o que está escrito. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente. Peraí, continuamente? Como é que fala o Salmo? Bendirei ao Senhor o tempo. Aí Paulo vem e diz, olha, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de... É a mesma coisa, só que agora atualizado. Ofereçamos a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, primeiro Paulo vai dizer o seguinte, mas olha, você só pode fazer isso, do Salmo 34, você só pode fazer isso hoje, a não ser que se estivéssemos agora, no ano 800 a.C., 500 a.C., mas hoje, há 2000 anos atrás, você só pode bendizer ao Senhor o tempo todo, os seus lábios somente louvarão ao Senhor, se você fizer isso por meio de Jesus. Meus irmãos, é claro o texto que vai dizer que Cristo é o mediador que nos possibilita um relacionamento direto e pessoal com Deus. É em nome de Cristo que o nosso louvor é aceito. Se você louvar a Deus, mas se você não está em Cristo, o seu louvor não é aceito, porque Jesus, Ele é o nosso mediador. Então esse texto ele vai deixar bem claro, eu e você, o nosso louvor, ele tem que ser cristocêntrico. Isso é interessante,
que muitas vezes a gente precisa tomar cuidado com os cânticos que nós cantamos na igreja. Graças a Deus aqui na igreja, né, Israel? A gente tem essa preocupação, Israel tem sempre essa preocupação, e a gente não tem problemas com isso, mas precisamos estar sempre alerta, porque se o cântico não é cristocêntrico, que louvor é esse? Porque nós temos que fazer o louvor continuamente, por meio de Jesus Cristo, e é interessante que ele vai deixar reforçada essa parte, de oferecermos continuamente sacrifício de louvor. Essa expressão, guarde ela, sacrifícios de louvor. Meus irmãos, diferente dos sacrifícios antigos, que era feito com animais, com cabra, carneiro, essas coisas todas, hoje meus irmãos, o louvor constante e sincero que nós damos ao Senhor, que é tido como esse sacrifício vivo diante do Senhor, esse sacrifício a Deus por meio do louvor. Esse tipo, meus irmãos, de sacrifício vai envolver gratidão, devoção, reconhecimento. E por que esse sacrifício? Porque você vai ter que louvar continuamente, mesmo quando as coisas não estão tão bem. O sacrifício agora não é de animais, mas é o sacrifício de um coração, é o sacrifício de um ego, é um sacrifício de um orgulho, é um sacrifício de uma murmuração, é um sacrifício de qualquer outra coisa. Quando então um cristão, um adorador, se coloca diante do Senhor e diz: Senhor, louvado seja o teu nome. É um sacrifício, meus irmãos, porque envolve uma entrega genuína do nosso coração, em toda e qualquer circunstância. Esse louvor, então, que é um sacrifício vivo, vai ser então um reflexo do nosso compromisso com Deus. E ele vai terminar dizendo que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Confessar o seu nome, meus irmãos, significa reconhecer publicamente quem é Jesus Cristo. Por isso que o louvor ele é feito por meio do nosso coração, mas expresso também por meio da voz. Então, é em Cristo que o nosso louvor é aceito. Mas na frente, Paulo vai dizer em Tessalonicenses, ele vai dizer, olha, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças ou louvem em todas as circunstâncias. Aqui, meus irmãos, não é assim, bati a quina, o dedão na quina, pá, houve sim um júbilo de todos os povos. Não, não é assim. Imagina, o povo está aí, isso aí já era, está igual a Davi, na Abimeleque. Não, aqui é o seguinte, mesmo naqueles momentos em que nosso coração está apertado, mesmo naqueles momentos em que nós não temos as respostas para as nossas perguntas, mesmo naqueles momentos em que nós não temos a solução para os nossos problemas, Deus nos chama a erguermos a nossa voz, a erguermos nossos olhos para os montes e a louvar ao Senhor, a louvar a sua grandeza, a louvar a sua santidade, a louvar o seu cuidado. Só que você não entende ainda como isso vai ser, você não entende como ficará a sua vida. Você diz, olha, eu não entendo, eu estou desempregado, eu tenho uma família para sustentar, mas eu louvo ao Senhor. E aí você vai ler um salmo, vai louvar um salmo que vai dizer que o Senhor sustenta o seu povo. E você diz, eu não sei como isso vai se acontecer na minha vida, mas eu vou louvar ao Senhor. Isso, meus irmãos, só faz quem realmente encontrou-se com Jesus Cristo. É quando a gente tem a capacidade de transformar a murmuração em louvor. Observe que o louvor aqui, que nós estamos trabalhando, ele pode ser louvor verbal, quando você lê um salmo, quando você lê um texto bíblico, você lê uma poesia, pode ser cânticos espirituais, músicas, hinos, pode ser o louvor como expressão da sua vida diária, a obediência a Deus tem que ser um louvor ao Senhor, pode ser um testemunho, então você declarar publicamente sua fé e contar aos outros o que Deus fez por você, é também uma forma de louvar, de glorificar a Deus. E por que temos que louvar ao Senhor, meus irmãos? Porque Ele é digno, só Ele, na verdade, não é porque Ele é digno, é porque somente Ele é digno. Meus irmãos, prestem atenção,
culto a Deus que nós fazemos aqui, ele tem como essência isso que nós estamos falando aqui. É quando o adorador entende que é pequeno, entende que é simples, entende que é pecador, e ele vem junto com os outros irmãos, e eles louvam a santidade do Senhor, eles glorificam a Deus, eles falam palavras que exaltam o nome do Senhor. Isso é o culto. E ao louvarmos ao Senhor, nós estamos adorando. Então, por que temos que louvá-lo? Porque somente Ele é digno. Nós temos que louvá-lo para agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito. Nós temos que louvá-lo para nos aproximarmos do Senhor. Tem até que das crianças de peito, citaste, perfeito louvor, porque elas estão bem conectadas com Deus pela sua inocência. Temos que louvar ao Senhor para fortalecer a nossa fé. Quem não louva ao Senhor não tem como fortalecer a sua fé. Quem não tem, meus irmãos, a capacidade de chegar e na sua devocional a Deus, já parou para pensar como é que você começa a sua oração a Deus? Senhor, boa noite. E é o William Bonner, né? Mas fala, Senhor, eu tenho uma lista. Eu preciso disso, daquilo outro, papá, parará, um filtro novo, que tá. Sim, cara. Mas você nem louvou ao Senhor? Você não louvou a Deus? Meus irmãos, parece, o louvor, ele nos aproxima do Senhor em termos de intimidade. Sabe quando você chega na sua devocional, na sua oração com Deus, e você não tem a intimidade de chegar para Deus e dizer, Senhor, Pai, Tu és lindo, Tu és santo, Tu és maravilhoso. Isso nos aproxima de Deus, isso nos torna mais próximos do Senhor. Então, a nossa fé é fortalecida quando nós louvamos a Deus. Por isso que, quando nós estamos aqui, no momento de louvor comunitário, louvor congregacional, o irmão precisa destravar a língua. Destrava essa língua, meu irmão. Porque, será que Deus não merece que você cante as suas grandezas? Aí você tem um cântico, Deus é santo, Deus é santo, santo. Aí o camarada está lá, parecendo que está, guarda, né? Está guardando a igreja. Só falta aquele fonezinho, de estar aqui assim. O povo cantando as grandezas de Deus. Deus é santo, Deus é criador, Deus é lindo, Deus é o Salvador. Deus, nós te louvamos, porque o Senhor perdoou os nossos pecados. Cante, abençoado. Cante. Agora em Curitiba, com Carlinhos, a gente foi lá participar do congresso. A gente viu um coral de surdos. Pastor Edson, coisa mais linda. Coral de surdos, 40 surdos lá. Estavam louvando ao Senhor. Mas você tem a sua voz, se você quer, então cante em libras. Já que você não consegue louvar, mas cante, porque é o seguinte, quando você canta, você está demonstrando em quem você crê. Você está demonstrando, meus irmãos, a sua fé. Você está se aproximando de Deus. Mas pastor, é porque eu não gosto desse ritmo. Não, meu irmão, fuja dessas ilusões. Louve ao Senhor. Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. É lindo, Israel, quando a gente está aqui, o pessoal do louvor, e aí tem aquela música maravilhosa. Tem uma que a gente nunca mais cantou, que é aquela, a tua igreja te adora. Eu lembro de algumas experiências aqui na igreja. Todo mundo, a tua igreja te adora. Mas por outro eu não desafino não. É porque na verdade eu sou subtonado. Foi o meu diagnóstico que um irmão, um amigo meu fez. Então, ai que lindo, irmãos, a tua igreja te adora. Aí o povo adorando, louvando. Meus irmãos, isso é lindo. Se eu e você achamos lindo, imagine aquele para quem o louvor é direcionado. Que coisa maravilhosa. Aí está lá todo mundo, a tua igreja te adora. Está lá irmão burrado. O do lado, a tua igreja te adora.
Você, meu irmão, o que está acontecendo, meu irmão? Desembucha, meu irmão, louve ao Senhor. Diga assim comigo: o Senhor é grande. Vá, treinando, igual a coral. O Senhor é grande. Que bom, isso é bonito. Isso é lindo. Então não tem porquê, meu irmão, ficar travado. Charles Spurgeon vai dizer: o coração que está repleto de louvor ao Senhor não tem lugar para murmurações. O coração que está repleto de louvor não tem lugar para murmurações. Aí o que acontece? Louvem ao Senhor em todo o tempo. Quando eu louvo ao Senhor em todo o tempo, o que o salmista diz? Nós vamos confiar no cuidado do Senhor. Olha que interessante. Por isso que vai envolver fé. Olha o que o salmista vai dizer: busquei o Senhor e Ele me... Primeiro ele começa louvando. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, bendiga ao Senhor o tempo todo. Passarinho, louve ao Senhor. Ave, louve ao Senhor. Ele começa falando, outros salmos vão dizer isso. Montanhas, louve ao Senhor, todo mundo louve ao Senhor. Ei, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus... Aí, meu irmão, agora é com você. Agora é com você. A palavra está dita. Qual é o seu medo? Eu tenho medo de... Louve ao Senhor. Entregue. Eu não sei como vai ser. Meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Será que meu filho vai casar com uma menina crente? Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Então ele diz, olha, Ele me livrou de todos os meus temores. Os que olham para Ele, para Deus, estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Mas, irmão, esse salmo é muito forte. Você fala, é muito fácil fazer esse salmo morando em um palácio. Por isso que eu expliquei o contexto. Davi não está morando no palácio. Ele foi ungido rei, Fernando, mas ele não é rei ainda. Ele está fugido, ele é um fugitivo, tendo que se passar por louco. Então, Davi não esperou chegar no palácio para escrever esse salmo. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. A gente só quer lembrar de Davi pelo adultério. Este pobre clamou, e o Senhor o ouviu, e libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada têm falta. É a palavra do Senhor, meu irmão. Você pode dizer, não, eu não tenho nada de falta porque eu sou forte. Epa, não é isso. Ele está dizendo, o leão pode passar fome. E o que tem de leão magro aí, a gente vê vez por outra aí na televisão. O leão tudo magro, norma. Está difícil caçar. Leão tudo passando fome. Aí Davi diz, os que leões podem passar fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem fome. De nada tem falta. Mas eu pergunto, meus irmãos, o que o louvor, como louvor e confiança estão conectados? Porque o salmista começa louvando ao Senhor, e depois ele fala dessa confiança. Meus irmãos, como louvor e confiança estão conectados? Primeiro, quando nós louvamos, nós reconhecemos a soberania de Deus. Quando você louva dizendo, olha, Senhor, o Senhor fez os céus e a terra. Isso não é uma aula de geografia. Isso é uma declaração de que Deus é soberano e Ele fez o universo do nada, Ele sustenta o universo do nada, Ele faz com que todo esse universo maravilhoso seja dia a dia sustentado. Como é que o Deus que fez o universo não cuida de mim? É isso que o louvor está dizendo. É isso que o louvor, meus irmãos, nos ensina. Como louvor e confiança estão conectados, porque nós nos lembramos das promessas de Deus. Há muitas músicas que têm promessas, que nos lembram. Há muitos salmos que têm promessa. Acabamos de ler aqui um salmo, falando que os que confiam no Senhor de nada tem falta. Agora, esse de nada não significa uma televisão de 70 polegadas. Aqui está falando das coisas básicas da vida. Então o salmista, meus irmãos, está dizendo que quando a gente louva, a gente também lembra as promessas de Deus. Também, meus irmãos, quando nós louvamos ao Senhor, nós
transformamos o foco. A gente sai, Mateus, de mim para Deus. Eu mudo meu foco de mim para Deus. Eu reconheço quem Deus é e eu começo a focar em quem Deus é e não nos meus problemas. E também, quando eu louvo, a paz que o louvor proporciona me ajuda a enfrentar as minhas dificuldades. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Então, ao invés de colocar amargura no seu coração, desentendimentos, incertezas, ansiedades, preencha o seu coração com louvores a Deus. Por isso, meus irmãos, vai dizer lá em Provérbios: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E em Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quando você louvar ao Senhor, lembre-se disso. O Deus que lhe deu a vida é o Deus que lhe sustenta. O Deus que lhe deu a vida eterna é o Deus que garante ela. Nós vivemos, nos movemos, existimos tão somente pela graça e pela misericórdia do Senhor. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, o salmista nos ensina a provar e ver como Deus é bom por meio do louvor. Ele vai dizer: provem e vejam, olha só, provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem e a mulher que nele se refugia. Meus irmãos, isso não são palavras ao vento não, tá? Aqui é a palavra de Deus. Aqui é coisa séria. É Deus falando para nós, dizendo: olha, gente, me provem, vocês verão como eu sou bom. Tenham intimidade comigo. Quando o Senhor Jesus instituiu a ceia do Senhor, Ele instituiu como elementos de cozinha, de comer, de provar mesmo. Porque aqui, meus irmãos, o Davi, ele vai usar um termo da culinária para chamar as pessoas a um relacionamento com Deus. Por quê, queridos? Deus, ele é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Deus Pai é invisível. É espírito. Mas é uma pessoa. Deus Filho é uma pessoa também, como nós somos, só que com o corpo glorificado. Então, como pessoa, ele se relaciona com o seu povo. Davi conhecia a Deus. Deus conhecia Davi. Davi tinha comunhão com Deus. Deus não é uma teoria. Deus é uma pessoa e, como tal, precisa de um relacionamento. Para os irmãos terem uma ideia, alguns judeus viram Jesus. Alguns judeus, viram Jesus. Alguns judeus tocaram em Jesus, mas isso não resultou em uma aproximação por meio da fé. Eles não experimentaram do pão da vida. Eles não experimentaram da água da vida. Por quê? Provar e ver que Deus é bom é um ato de fé. Provar que Deus é bom é um ato de fé. Senão você vai querer fazer uma imagem, levar para casa e abraçar com ela. Por isso, meus irmãos, que a palavra do Senhor vai dizer em Apocalipse, vai dizer: olha, o Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Meus irmãos, quem não prova da bondade de Deus por meio do louvor, quem não tem essa capacidade de expressar a bondade de Deus, não pode vê-la. Observe que a ordem do texto é: provem e vejam que Deus é bom. Há uma ordem: provar é experimentar. É por isso que um teólogo antigo, chamado Erasmo de Roterdã, reformador holandês, ainda do século XVI, ele vai dizer: olha, em termos físicos, vemos antes de provar. Então eu vejo uma fruta e depois eu vou e provo. Isso em termos físicos. Mas em termos espirituais acontece o oposto.
nós olhamos para o pão que alimenta o nosso corpo antes de colocarmos na boca, mas ninguém é capaz de olhar para a palavra do Senhor, que é o pão da alma, sem antes crer nela. Primeiro nós cremos, depois nós experimentamos o cuidado, a bondade, a comunhão com o Senhor. Provar aqui, meus irmãos, provem e vejam que o Senhor é bom. Provar aqui é crer, é confiar. Provar aqui é ter uma experiência com o Senhor. Isso aqui é interessante. Como está a sua experiência com Deus? Deus é relacionamento. Como está a sua experiência com Deus? Quais têm sido suas experiências com Deus? Você tem tido a experiência de ter orações respondidas? Você tem tido experiências de receber um não em uma oração, em um pedido, e o seu coração ter sido transformado? É interessante que lá em Deuteronômio, no início, Moisés ele vai fazer um discurso. Deuteronômio é um discurso, é um sermão de Moisés, relembrando tudo que Deus fez. E é interessante que no Deuteronômio Moisés vai dizer o seguinte, que vai conversar com Deus, e ele vai insistir com Deus. Ele vai dizer: Senhor, por favor, me deixe entrar na terra prometida. Aí Deus diz: basta, não fale mais disso. Basta, não fale mais disso. Você não vai entrar e pronto. É igual a Paulo, orou contra o espinho na carne, aí Deus disse: olha, acabou. Será que você já teve experiência de orar por algo, esse algo não acontecer, e ainda assim você louvar ao Senhor? São experiências. Será que você teve experiência de conversar com Deus, de ter uma dúvida sobre alguma coisa na sua vida, e você orar, e depois você ter uma convicção no seu coração, de que Deus direcionou os seus passos? Experiência com Deus. Experiência com Deus, meus irmãos, não é flutuar. Experiência com Deus não é ver anjo. Experiência com Deus é uma coisa interna. O Espírito Santo habita em mim e em vocês. Então, quanto mais nós conectamos com Deus, mais Ele mostrará a sua vontade para as nossas vidas. E então, aquele versículo que diz: e a paz do Senhor guardará os vossos corações, não vai ser um versículo solto. Você vai dizer: eu já passei e passo por isso. Certa vez, estava passando por isso, por aquilo, eu orei ao Senhor, tomei essa atitude e senti paz no meu coração. Isso é experiência com Deus. Experiência de estar em casa e de repente sentir a necessidade de orar. Já passou por isso? Do nada. Você está fazendo alguma coisa? Às vezes, alguns relatam de estar dormindo e acordar para orar. São experiências. Experiências com Deus. Momentos com Deus. Aqui, meus irmãos, agora é individual. Cada um agora vai ter que provar e ver e ter essa experiência com Deus. Porque, meus irmãos, veja, um artista, ele pode fazer um lindo quadro sobre um banquete, mas um quadro não pode alimentar o seu corpo. Ter informações sobre Jesus não vai matar a sua fome espiritual. Olha, eu sei quem foi Jesus, onde ele andou, eu sei o CPF de Jesus, eu sei tudo sobre Jesus. Sim, mas e o que isso muda na sua vida? O que isso muda no seu coração, nas suas atitudes? Como isso muda a maneira como você encara a sua vida? Tem uma experiência muito boa, meus irmãos, que é essa daí. Experiência dos discípulos no caminho de Emaús. Quando Cristo ressuscitou, antes de aparecer aos discípulos, ele vai então no caminho de Emaús e 2 discípulos estão caminhando, indo para um povoado chamado Emaús. E eles estavam caminhando e conversando, tristes, porque Cristo morreu e ressuscitou, mas eles não sabiam que tinha ressuscitado.
Então, na cabeça deles, Cristo somente morreu. E eles vão então caminhando para o caminho de Emaús. Não sabemos quem são esses discípulos. E de repente, Cristo se apresenta no meio deles. E aí diz: sobre o que vocês estão conversando? Aí ele: você é o único em Jerusalém que não sabe das novidades? Jesus, o justo, homem poderoso de palavras e obras. Ele veio e anunciou o evangelho do reino, mas os nossos líderes o crucificaram, o mataram no madeiro. E eles tristes, caminhando. E então a palavra do Senhor vai dizer que Cristo, começando a expor as Escrituras para eles, ia falando acerca de como que havia de o Messias ser entregue, morto, em favor aí das pessoas. E então, Cristo disse que ia para frente, e os discípulos dizem: não, fique aqui, rapaz, está tarde já. E então o mas o convence a permanecer. Então Cristo entra naquela casa, e na hora de partir o pão, eles reconhecem quem é Jesus. E então Jesus some da presença deles. E o que nós aprendemos, meus irmãos, dessa experiência acerca do provar e ver que Jesus é bom e que nos deve nos fortalecer a louvarmos a Deus? Primeiro, Deus se revela no caminho. Meus irmãos, assim como discípulos de Emaús, podemos estar caminhando sem perceber a presença de Deus. Você pode ser cristão, salvo, regenerado, mas não tem percebido Jesus no seu caminho, não tem nem sequer convidado Jesus para estar no seu caminho. Você vive e anda, mas sem convidar Cristo para andar com você. E nós vamos perceber nessa história, meus irmãos, que Deus se revela no caminho, especialmente em momentos de dúvida e tristeza, quando nós achamos que Deus não está presente, mas ali Ele está. É no momento de dúvida, de incerteza, de infortúnios, que nós somos tentados a achar que Deus não está conosco. Mas Deus sim, Deus está. À medida que os discípulos conversavam com aquele homem estranho, que era Jesus, ele começa a explicar as Escrituras, revelando o propósito de Deus. Por isso que nós precisamos trazer Jesus para o caminho, não apenas para os momentos de celebrações comunitárias. Nós aprendemos ainda, meus irmãos, que provar e ver que Jesus é bom significa um mergulho profundo nas Escrituras. Cristo, meus irmãos, interpretava as Escrituras para os discípulos. Com qual propósito? Com o propósito de ajudá-los a ver a conexão entre as promessas do Antigo Testamento e a crucificação, morte, crucificação e ressurreição de Jesus. Isso nos ensina o quê? Que você não pode, meus irmãos, você não vai provar e ver que Deus é bom, enquanto você não tiver intimidade com as Escrituras. É indispensável intimidade com as Escrituras, para que você possa ver que Deus é bom. E inclusive, é nesse momento de você estar com as Escrituras, lendo, meditando nela, que você vai ter, querido, insights, você sentirá a presença de Deus, você sentirá o cuidado de Deus, sentirá o direcionamento de Deus, porque as Escrituras é o próprio Deus falando. No caminho de Emaús somos lembrados que o coração dos discípulos ardiam. Eles disseram: acaso não lembra de como nosso coração ardia quando eles punham as Escrituras no meio do caminho? O seu coração arde, meu irmão, quando você lê a Bíblia? Você tem fome e sede da palavra de Deus? É isso que temos que entender, que significa provar e ver que o Senhor é bom. Enquanto a palavra do Senhor for para nós um compromisso superficial, mecânico, obrigatório, a gente não vai provar que o Senhor é bom em toda a sua intensidade. Enquanto a gente for para as Sagradas Escrituras, meus irmãos, como quem vai pegar um livro de ciências
Enquanto as Escrituras não for para nós algo chamativo, algo maravilhoso, algo que nos dará alegria, nós não iremos provar que Deus é bom. Mas, meus irmãos, uma coisa interessante é que no final os discípulos vão conhecer quem era Jesus pelo partir do pão. Finalmente, é na cozinha onde as coisas acontecem. É no partir do pão que as coisas acontecem. Isso nos chama para o ensinamento de que provar e ver de que o Senhor é bom é algo cotidiano no nosso dia a dia que precisamos buscar. Quero concluir. Vamos ficar de pé. Vamos ler esse texto. Vamos ler juntos? Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Glória a Deus. Louve ao Senhor. Aprenda a louvar ao Senhor. Dedique sua vida a louvar ao Senhor. Em seu tempo cotidiano, louve ao Senhor. Reserve um espaço na sua agenda para louvar ao Senhor. Pode ser por cânticos, pode ser por meio de palavras, pode ser por meio de outras formas, mas louve ao Senhor. Ele merece, porque Ele é o único digno de receber. Como diz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Vamos louvar.